Durante anos, joguei as cascas de ovo fora sem pensar. Todas as manhãs, ao preparar o café da manhã, eu quebrava os ovos, usava o conteúdo e a casca ia direto para o caixote do lixo. Jamais imaginei que estava me desfazendo de algo tão valioso. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, não desperdiçaria nenhuma única. Porque o que descobri depois me deixou de boca aberta. Aquela casca tão simples, tão comum, tão subestimada, guarda um poder imenso. E não digo isso levianamente. O que há dentro de uma casca de ovo pode melhorar a sua saúde, fortalecer os seus ossos, cuidar da sua pele, alimentar as suas plantas e até ajudar você a limpar a sua casa de forma natural. Quem poderia imaginar? Vivemos cercados de produtos que prometem resultados mágicos. Suplementos caros, cremes sofisticados, fertilizantes artificiais, limpadores cheios de químicos. E enquanto isso, temos diante de nós um tesouro natural que a maioria joga fora sem pensar duas vezes. Neste vídeo, eu vou mostrar 7 formas surpreendentes e eficazes de reutilizar as cascas de ovo. Não se trata de ideias complicadas nem caras. São soluções práticas, caseiras e testadas. Algumas vêm da sabedoria popular, outras têm respaldo da ciência moderna. Mas todas têm algo em comum. Funcionam. Você vai ver como transformar o que antes descartava em um suplemento natural de cálcio. Vai aprender a usar para alimentar suas plantas, limpar a sua cozinha sem químicos, cuidar da sua pele e até ajudar seus pets a envelhecer melhor. E você não precisa ser especialista em nada. Só precisa de vontade, curiosidade e um novo olhar sobre aquilo que antes considerava lixo. Em um mundo que desperdiça tanto, redescobrir esses pequenos segredos é quase um ato de sabedoria. É voltar a se conectar com o essencial. É aprender a olhar com outros olhos o que já temos em casa. Porque às vezes não se trata de comprar mais, e sim de aproveitar melhor. Então, se alguma vez você se perguntou se vale a pena experimentar o natural, se é possível fazer mais com menos, este vídeo é para você. E antes de começar, eu adoraria saber: o que você faz com as cascas de ovo? Joga fora ou guarda? De onde você está nos assistindo? Deixe nos comentários. Vou adorar ler e saber de que parte do mundo estamos compartilhando esta pequena grande descoberta. Quando a gente olha para uma casca de ovo, a última coisa que imagina é que está diante de um recurso tão valioso, tão frágil por fora, tão descartada por hábito. Mas a verdade é que essas pequenas estruturas esbranquiçadas que envolvem a gema e a clara são, na realidade, um pequeno milagre da natureza. Você sabia que uma casca de ovo é composta em mais de 90% por cálcio? Mas não é qualquer cálcio. Trata-se de carbonato de cálcio natural, um tipo que o corpo humano pode absorver facilmente se for preparado corretamente. Além disso, contém magnésio, fósforo, potássio e pequenas quantidades de outros minerais essenciais que muitas vezes buscamos em suplementos caros. Mas não é só isso. No seu interior, bem entre a casca e a clara, há uma membrana quase invisível que muitas vezes fica grudada. Essa película fina é formada por colágeno natural, glucosamina, ácido hialurônico e condroitina. Soa familiar? São os mesmos componentes usados em produtos para fortalecer articulações, cuidar da pele e manter a elasticidade do corpo. A isso somamos proteínas estruturais e traços de mais de 20 minerais essenciais que desempenham um papel fundamental na regeneração celular, no fortalecimento ósseo e na saúde em geral. Ou seja, tudo aquilo que a maioria de nós busca em comprimidos, temos na casca de um simples ovo. Então, por que jogamos fora? A resposta é simples: hábito. Gerações inteiras cresceram vendo seus pais quebrarem os ovos e jogarem as cascas fora sem pensar. Ninguém nos ensinou que ali havia valor. A indústria também não ajudou. Preferiu nos vender cápsulas, cremes e fertilizantes em vez de mostrar que muitas soluções já estavam na nossa cozinha. E assim, por décadas,
o que era um recurso natural acabou no caixote do lixo. É como se você encontrasse um diamante pequeno, sujo, escondido entre restos de comida. E por não saber o que vale, o jogasse fora. Porque é isso, em essência, que representa uma casca de ovo, um diamante nutricional e funcional que ignoramos por gerações. E o melhor, não serve apenas para o corpo, também é uma maravilha para o lar. Ajuda a fertilizar plantas, a limpar sem químicos, a reduzir o desperdício. Inclusive pode ser usada para cuidar dos nossos animais de estimação. É uma daquelas soluções que parecem saídas de um livro antigo de remédios, mas que cada vez mais estudos modernos vêm validando. Porque sim, a ciência também chegou às cascas. Estudos recentes demonstraram que o pó de casca de ovo, quando esterilizado corretamente, pode ser uma fonte segura e eficaz de cálcio. Inclusive, alguns suplementos comerciais já começam a usá-lo como base. E na agricultura, já se estuda seu uso como fertilizante e emenda do solo. Em poucas palavras, o que durante anos consideramos um simples resíduo hoje se revela um recurso multifuncional. Saudável, ecológico, econômico. Tudo em um. Então, agora que você sabe o que realmente tem nas mãos quando quebra um ovo, vai voltar a jogar a casca fora? Durante anos, eu busquei soluções para as minhas dores nos joelhos e meus ossos frágeis. Experimentei suplementos caros, mudei a alimentação, cheguei a tomar medicamentos. Mas nada tinha me ajudado tanto quanto algo que eu tinha na minha cozinha desde sempre: as cascas de ovo. Você sabia que a casca de um único ovo contém cerca de 2 gramas de cálcio? Isso é mais do que o dobro do que uma pessoa idosa precisa por dia para manter ossos fortes. Mas o mais impressionante não é apenas a quantidade, e sim a qualidade desse cálcio. É carbonato de cálcio natural, uma forma que, se preparada corretamente, o corpo pode absorver com mais facilidade do que alguns suplementos sintéticos. Aqui vai o processo completo para transformar essas cascas em um suplemento caseiro que pode ajudar a fortalecer seus ossos, melhorar suas articulações e até reduzir câimbras musculares. Passo 1. Limpeza. Primeiro, guarde as cascas depois de cozinhar seus ovos. Não importa se foram cozidos ou crus, mas precisam estar limpas e sem restos de clara ou gema. Passe em água quente e, se puder, retire com cuidado a membrana interna. Essa membrana também tem valor, então, se ficar grudada, não tem problema. Passo 2. Secagem e forno. Uma vez limpas, deixe secar bem, ou melhor ainda, leve ao forno por 10 minutos em fogo baixo, cerca de 120 graus Celsius. Isso não só seca completamente, como elimina bactérias como a salmonela e faz com que fiquem mais quebradiças, facilitando o passo seguinte. Passo 3. Moagem. Quando estiverem secas e frias, triture até virar um pó fino. Você pode usar um moedor de café, um liquidificador potente ou até um pilão, se preferir fazer à mão. A ideia é obter um pó branco, parecido com farinha. Quanto mais fino, melhor será absorvido. E como consumir? Aqui vem a parte simples e deliciosa. Você pode tomar uma colherinha de café por dia. Não mais. É muito importante não exagerar, porque excesso de cálcio também não é bom. Você pode misturar o pó com um fio de suco de limão fresco, que ajuda o corpo a absorver melhor o cálcio. Uma colher de sopa de iogurte natural, para tomar como um pequeno café da manhã ou lanche. Adicioná-lo a uma sopa quente pouco antes de servir. Polvilhá-lo sobre saladas ou misturas de legumes. O sabor é neutro, quase não se nota. Mas o benefício, se você for constante, é profundo. Precauções. Não use cascas sujas ou com mau cheiro. Sempre ferva ou asse para evitar riscos. E se você tem doenças renais ou toma medicamentos com cálcio, converse com seu médico antes de começar. A chave é usar como um suplemento suave e natural, não como substituto de um tratamento médico. História real.
Quero contar a história de Raquel, uma senhora de 78 anos que conheci em um workshop de saúde natural. Ela me disse: durante anos vivi com dor nos quadris. Era difícil subir escadas e eu já quase não conseguia sair para caminhar como antes. Um dia, a neta falou para ela sobre as cascas de ovo. No começo, não deu importância. Como algo tão simples iria ajudar? Mas começou a testar, aos poucos, todos os dias. Em 2 meses, notou que conseguia se levantar da cama com menos rigidez. Passou a caminhar mais, e as cãibras que a acordavam à noite desapareceram. Mais do que os ossos, ela me disse, mudou o meu ânimo. Voltei a me sentir forte. E tudo com algo que antes eu jogava no lixo. Raquel é apenas uma história, mas há muitas outras, porque às vezes os remédios mais poderosos não estão numa farmácia, e sim na cozinha. Durante muito tempo eu pensei que cuidar de plantas era coisa de especialista ou de gente com jardim grande. Mas quando descobri o que as cascas de ovo podem fazer pelas plantas, algo mudou. Comecei a ver resultados que nem os fertilizantes do viveiro me davam. O que antes eu jogava no caixote do lixo agora é parte essencial da minha varanda verde. E você não precisa ser jardineiro nem ter hectares de terra. Basta um vaso, um pouco de terra e paciência. Por que as cascas são tão boas para as plantas? As cascas de ovo são compostas quase totalmente de carbonato de cálcio, essencial para o crescimento celular das plantas, especialmente para formar raízes fortes e caules resistentes. Além disso, contém traços de magnésio, fósforo e potássio, que enriquecem o solo e melhoram sua qualidade. Mas tem mais. Não apenas nutrem, também protegem. Fertilizante natural. Se você notou que seus tomates têm manchas escuras na base, provavelmente falta cálcio. Esse problema se chama podridão apical e é muito comum. Pois bem, um pouco de casca de ovo triturada na terra pode prevenir essa deficiência de forma natural. Tem suculentas, roseiras, hortênsias. Todas se beneficiam de um solo com bom equilíbrio mineral, e as cascas ajudam a manter esse equilíbrio sem recorrer a químicos. Repelente de pragas. Este é um truque simples, mas muito eficaz. A textura afiada das cascas quebradas atua como uma barreira natural contra lesmas, caracóis e vermes. Se você contornar suas plantas com um anel de casca amassada, vai evitar que esses visitantes indesejados subam pelos caules e comam as folhas. É completamente inofensivo para as plantas, para seus pets e para o meio ambiente. E sim, também fica bonito no vaso. Como preparar? Você tem várias opções, e todas funcionam. Triturado fino, simplesmente quebre as cascas em pedacinhos pequenos e espalhe sobre a terra. Você pode misturar ao substrato ou colocar diretamente por cima. Pó de casca. Se quiser que seja absorvido mais rápido, triture até virar pó. Assim, o cálcio se libera com mais facilidade quando você rega. Infusão de cascas. Coloque cascas limpas em um recipiente com água e deixe repousar por 1 ou 2 dias. Esse líquido ficará carregado de minerais e você pode usá-lo para regar suas plantas. Compostagem caseira. Se você tem composteira, acrescente as cascas trituradas junto com restos de frutas e verduras. Elas vão aportar minerais e ajudar a equilibrar o pH do composto. Um caso real. Eu conto a história de Pedro, um senhor de 73 anos que vive nos arredores de Sevilha. Ele tem uma pequena varanda cheia de plantas e todos os anos luta com os caracóis que comem seus tomates. Um dia, ele ouviu no rádio que as cascas de ovo serviam como barreira natural. Testou e, desde então, nunca mais usou produtos químicos. Mas não foi só isso. Também começou a enterrar cascas moídas na terra e, após algumas semanas, notou que seus tomates cresciam mais firmes, as folhas mais verdes e as flores mais abundantes. Ele me disse uma frase que não esqueço: onde antes eu jogava lixo, agora cultivo vida.
Comparação com fertilizantes artificiais. Os produtos do viveiro podem ser úteis, mas muitos contêm sais e químicos que, a longo prazo, empobrecem a terra e alteram o equilíbrio natural do solo. Além disso, são mais caros e vêm em embalagens plásticas. As cascas, por outro lado, são gratuitas, biodegradáveis e completamente seguras. Não há risco de superfertilização nem de danificar as raízes se usadas com moderação. Além disso, ao usá-las você ajuda a fechar o ciclo natural dos alimentos, devolvendo à terra o que veio dela. Você já testou esse truque com suas plantas? Anima-se a guardar as cascas e dar a elas uma segunda vida no seu jardim ou na sua varanda? E se você não tem plantas, não se preocupe. Na próxima parte eu conto como você pode usar as cascas para cuidar da sua pele. Vamos lá. Eu nunca pensei que uma casca de ovo pudesse competir com os produtos de limpeza do supermercado. Mas um dia, cansada dos cheiros fortes e do plástico acumulado debaixo da pia, decidi tentar algo diferente. O que encontrei me surpreendeu. As cascas, aquelas que sempre terminavam no lixo, podiam limpar melhor do que muitos produtos químicos, e sem poluir nem gastar dinheiro. Agente abrasivo natural. As cascas de ovo, quando trituradas em pequenos pedaços, formam uma textura granulada parecida com o bicarbonato, mas com um poder abrasivo mais firme. São perfeitas para eliminar gordura grudada, restos de comida pegada e manchas difíceis, sem riscar superfícies. Tem uma frigideira com o fundo queimado? Uma pia com manchas de calcário? Misture casca de ovo triturada com um pouco de água e esfregue com uma esponja. Você vai notar como a sujeira começa a soltar sem esforço. A chave é que a dureza da casca atua como um esfoliante natural, porém delicado o suficiente para não danificar metais, cerâmica, nem vidro. Combinação com vinagre ou limão. Agora, se você quer levar essa limpeza ao próximo nível, pode misturar as cascas com vinagre branco ou suco de limão. O vinagre atua como desinfetante e desengordurante. O limão traz acidez, aroma fresco e propriedades antimicrobianas. E a casca faz o trabalho físico de desencrustar. A receita é simples. Triture algumas cascas limpas e secas. Coloque em um frasco de vidro. Adicione vinagre branco até cobrir. Deixe repousar por 5 a 7 dias. Você vai ver como o vinagre se enriquece com os minerais da casca. Esse preparado pode ser usado para limpar banheiros, torneiras, azulejos, fornos, o interior do micro-ondas ou até para desodorizar a geladeira. Basta borrifar, esfregar suavemente e enxaguar. E se você não quer esperar uma semana, também pode usar o pó de casca misturado com suco de limão recém-espremido como um limpador instantâneo para pias e superfícies da cozinha. Limpeza ecológica e sem tóxicos. Vivemos cercados de produtos que prometem limpeza total, mas que frequentemente contêm ingredientes agressivos, poluentes ou até tóxicos. Muitos desses químicos acabam nas nossas águas, agridem a pele ou deixam resíduos invisíveis nas superfícies onde preparamos alimentos. As cascas de ovo, por sua vez, são uma alternativa natural, segura e respeitosa com o meio ambiente. Não geram resíduos, não têm mau cheiro e são completamente biodegradáveis. Além disso, ao reutilizá-las, você economiza dinheiro e reduz a sua pegada ecológica sem abrir mão de uma casa limpa e cuidada. História breve. Eu compartilho a história de Clara, uma mulher de 65 anos que vive numa casa antiga com cozinha de cerâmica. Durante anos, ela usou produtos industriais para limpar, mas começou a ter alergias na pele e dificuldades respiratórias. Um dia, a neta disse: "Vó, por que você não tenta vinagre com cascas de ovo? Eu vi na internet." No começo, ela achou bobagem, mas tentou. E desde então, nunca mais comprou limpadores químicos. Ela me disse: "Eu limpo melhor, economizo dinheiro e até minhas mãos estão mais macias." Parte 5.
Cascas de ovo na beleza natural. Durante décadas, a indústria cosmética nos convenceu de que precisamos de produtos caros, embalagens brilhantes e fórmulas secretas para cuidar da pele. Mas a verdade é que a beleza real muitas vezes começa com o mais simples, como uma casca de ovo. Sim, aquela casca frágil que quase todo mundo joga fora sem pensar, pode ser um tesouro para o seu rosto. Não só porque contém cálcio, mas também pelo aporte de colágeno natural, magnésio e proteínas que beneficiam diretamente a pele. Esfoliante suave e eficaz. Quando as cascas são moídas até virar um pó fino, podem se transformar em um esfoliante caseiro que remove células mortas, limpa poros e deixa a pele macia e luminosa. Uma receita simples e poderosa? Aqui vai. 1 colher de sopa de pó de casca de ovo. 1 clara de ovo. Meia colher de chá de mel natural. Um pouco de aveia em pó, opcional para pele muito oleosa. Misture tudo até obter uma pasta homogênea. Aplique no rosto limpo e deixe agir por cerca de 10 minutos. Depois, faça suaves massagens circulares antes de enxaguar com água morna. A pele vai parecer mais limpa, fresca e revitalizada, com um brilho natural que não vem de cremes comprados, e sim de ingredientes que você mesma preparou. Aporte de colágeno e minerais. O colágeno presente na membrana interna da casca de ovo, ainda que em menor quantidade, pode apoiar a elasticidade da pele quando usado topicamente em conjunto com uma alimentação saudável. Além disso, os minerais presentes no pó ajudam a reforçar a barreira cutânea, suavizar a textura da pele, reduzir o aparecimento de pequenas impurezas. Este tratamento não é milagroso, mas como parte de uma rotina constante, oferece resultados visíveis e uma sensação de autocuidado profundo. Como preparar o pó corretamente? Para usar as cascas no rosto, é importante processá-las bem. Lave muito bem as cascas e retire qualquer resto de clara ou gema. Ferva por 5 minutos para eliminar bactérias. Seque no forno baixo ou ao sol até ficarem crocantes. Triture no liquidificador, moedor ou pilão até obter um pó fino, quase como farinha. Você pode guardar esse pó em um frasco de vidro bem fechado, longe da umidade, por até 1 mês. Precauções. Como com qualquer produto natural, faça sempre um teste numa pequena área da pele, como atrás da orelha. Se não houver vermelhidão nem coceira depois de 24 horas, você pode usar com mais tranquilidade. Evite aplicar se tiver feridas abertas, acne inflamada ou se sua pele for extremamente sensível. E claro, não use perto dos olhos. Beleza que nasce do autocuidado, mas além dos benefícios estéticos, há algo mais profundo nesse ritual. Quando você reserva um tempo para preparar uma máscara caseira, quando escolhe se cuidar com ingredientes que vêm da sua própria cozinha, algo muda. Já não se trata apenas de parecer melhor, e sim de se sentir melhor, de reconectar consigo mesma, de ter aquele momento íntimo em que o autocuidado se torna um ato de amor. Como me disse uma amiga de 72 anos, antes eu me maquiava para esconder, agora eu me cuido para brilhar. Você se anima a experimentar? Parte 6. Casca de ovo para pets. Quando adotamos um animal de estimação, fazemos isso sabendo que vamos compartilhar com ele anos de companhia, brincadeiras, lealdade e também, com o tempo, alguma fragilidade. Cães e gatos envelhecem, assim como nós, e muitas vezes sofrem dores articulares, perda de força ou até problemas ósseos. E aqui vem o surpreendente: a casca de ovo pode ajudá-los também. Sim, aquele simples resíduo que muitos jogam fora pode se transformar em um suplemento natural de cálcio ideal para seus animais mais velhos, especialmente os que sofrem de artrite ou perda de densidade óssea. Suplemento caseiro de cálcio, natural, acessível e eficaz. As cascas de ovo contêm mais de 90% de carbonato de cálcio, uma forma facilmente absorvível desse mineral essencial. Também tem traços de magnésio, fósforo
e colágeno, que ajudam a manter ossos fortes e articulações flexíveis. Os cães mais velhos, especialmente os de raças grandes, costumam desenvolver problemas como displasia de quadril, artrite ou perda de massa óssea. Os gatos, por sua vez, podem sofrer de fraqueza muscular ou rigidez ao se mover. Um pequeno suplemento natural, constante e bem administrado, pode fazer grande diferença. Como preparar? O processo é simples, mas deve ser feito com cuidado. Lave muito bem as cascas de ovo com água e retire todos os restos de clara ou gema. Ferva por 5 minutos para eliminar bactérias. Seque completamente, no forno em baixa temperatura ou ao sol. Triture até obter um pó fino. Você pode usar um moedor de café, liquidificador potente ou pilão. Guarde o pó em um frasco de vidro hermético, em local fresco e seco. Quanto oferecer e com que frequência? As doses podem variar conforme o tamanho do animal. Aqui vai um guia geral. Cães pequenos, meia colher de chá por dia. Cães médios a grandes, 1 colher de chá por dia. Gatos adultos, 1/4 de colher de chá por dia. Você pode misturar o pó à comida habitual, carne, arroz, patê ou ração úmida. É inodoro e praticamente insípido, portanto, a maioria dos animais aceita sem problema. Importante: não exceda a dose, especialmente se o animal já consome alimentos fortificados. Sempre é recomendável consultar um veterinário, principalmente se o pet tiver outros problemas de saúde. Uma alternativa aos suplementos comerciais. Muitos suplementos de cálcio para pets são caros, vêm com aditivos ou não são facilmente absorvidos. O pó de casca de ovo caseiro é uma opção econômica, natural e eficaz. E não digo isso só por teoria. História real. Max, o Golden Retriever que voltou a correr. Quero contar a história de Max, um Golden Retriever de 11 anos. A tutora dele, Clara, o viu desanimar pouco a pouco. Ele já não corria como antes. Evitava subir escadas e chorava à noite quando se deitava. O veterinário diagnosticou artrite e, embora tenha recomendado um tratamento com medicamentos, Clara também quis tentar algo mais natural. Ela começou a dar todas as manhãs 1 colher de chá de pó de casca de ovo misturado com iogurte sem açúcar. Em poucas semanas, Max passou a se levantar com mais agilidade. Em 2 meses, já conseguia caminhar distâncias maiores sem reclamar. E embora não tenha voltado a correr como um filhote, recuperou qualidade de vida e alegria. Clara me disse algo que ficou gravado. Às vezes, o que cura não custa dinheiro, só atenção e carinho. Um gesto de amor diário. Incluir a casca de ovo na dieta do seu pet não é apenas uma questão de nutrição. É um ato de cuidado consciente, uma forma de devolver um pouco de tudo o que ele oferece a você todos os dias. Porque eles também merecem envelhecer com dignidade, sem dor e se sentindo bem no próprio corpo. Parte 7. Receitas práticas para integrar o cálcio natural na sua dieta. Agora que você já sabe que as cascas de ovo são uma fonte poderosa de cálcio natural, talvez se pergunte: e como eu consumo sem ter nojo, sem perceber, sem complicação? A boa notícia é que dá sim, e mais. Você pode fazer isso de forma saborosa, criativa e saudável. O cálcio natural não precisa vir em comprimidos caros. Ele pode estar no seu batido do café da manhã, no seu pão caseiro ou até numa sopinha quente. Hoje eu quero compartilhar ideias fáceis e receitas práticas para incorporar esse pó de casca de ovo à sua rotina alimentar, sem esforço e sem mudar drasticamente seus hábitos. Primeiro, como preparar o pó corretamente. Já vimos antes, mas é importante lembrar. Lave bem as cascas. Ferva por alguns minutos. Seque completamente. Triture até obter um pó bem fino, quase como farinha. Guarde em um frasco hermético. Você pode peneirar se preferir que fique ainda mais fino. Isto será o seu suplemento caseiro. E com apenas 1 colher de chá por dia, você estará fazendo grande diferença.
Aqui sabe. Como é a textura? O pó de casca não tem sabor forte, mas pode ficar levemente arenoso se não for bem misturado. Por isso, o segredo é integrá-lo a alimentos que disfarcem pela textura ou densidade. Receita 1. Batido matinal reforçado. Ingredientes: 1 copo de leite vegetal ou animal, meia banana, 1 punhado de aveia, canela a gosto, meia colher de chá de pó de casca de ovo, mel ou tâmara, se quiser adoçar. Bata tudo junto e beba pela manhã. O cálcio do ovo se mistura perfeitamente com a aveia e a fruta. Ideal se você aproveitar um pouco de sol para absorver melhor a vitamina D. Receita 2. Pão ou bolo caseiro. Quando preparar pão, bolachas ou bolos caseiros, acrescente 1 colher de chá de pó de casca para cada meio quilo de farinha. Não vai alterar o sabor e se integrará completamente à massa. Imagine, você come algo gostoso e, ao mesmo tempo, nutre seus ossos e seus dentes. Essa é a magia de unir tradição e saúde. Receita 3. Sopas e caldos. Uma das formas mais fáceis e saborosas de consumir o cálcio da casca é adicioná-lo a sopas espessas, purês ou guisados. Uma pitada não será percebida nem no sabor, nem na textura. Por exemplo, um creme de abóbora, um caldo de lentilhas ou uma sopa de legumes pode receber perfeitamente meia colher de chá por porção. Só assegure de mexer bem. Receita 4. Iogurte com sementes e frutas. Se você gosta de comer iogurte natural com frutas, aveia ou sementes, este é o momento perfeito para acrescentar 1/4 de colher de chá de pó de casca. A textura cremosa do iogurte envolve e torna praticamente imperceptível. Além disso, ao combinar com frutas como laranja, kiwi ou morangos, você inclui vitamina C, que também ajuda a melhorar a absorção do cálcio. Aliados do cálcio. Não esqueça. Para que o cálcio seja melhor absorvido no corpo, precisa de outros minerais e vitaminas, especialmente vitamina D. Você consegue do sol, do ovo, do peixe gorduroso. Magnésio. Encontra em nozes, sementes, vegetais de folhas verdes. Vitamina K2, presente em produtos fermentados e ovos. Por isso, o ideal não é consumir cálcio sozinho, e sim acompanhá-lo de uma dieta equilibrada e um estilo de vida ativo. Conselho prático: comece aos poucos. Você não precisa incorporar grandes quantidades desde o primeiro dia. Comece com 1/4 de colher de chá por dia e observe como se sente. Não se trata de exagerar, mas de construir um hábito natural e sustentável. Uma cozinha que cuida. No fim, isto é mais do que nutrição. É uma mudança de perspectiva. Hoje, descobrimos algo tão simples, tão cotidiano e, no entanto, tão poderoso. As cascas de ovo, aquilo que durante anos ia direto para o lixo, podem se transformar em fonte de saúde, de nutrição, de cuidado, de vida. Repassamos 7 formas surpreendentes de usá-las: como suplemento natural para os ossos, como fertilizante e protetoras para suas plantas, como limpadoras ecológicas e eficazes, como esfoliante e máscara para a pele, como apoio para seus pets, como ingrediente secreto na sua cozinha diária, como símbolo de respeito pela terra e pelo seu próprio corpo. Não parece incrível? Algo que parece tão pequeno pode abrir tantas portas. E não apenas pelos benefícios práticos, mas pelo que representa. Voltar a olhar o simples com outros olhos. Talvez a pergunta mais poderosa que este vídeo nos deixa não seja: o que eu faço com as cascas de ovo? E sim, quantas coisas valiosas estamos jogando fora sem saber? Quantos recursos ignoramos porque não brilham, porque não vêm numa embalagem bonita, porque nunca paramos para investigar? Às vezes acreditamos que a sabedoria está no mais moderno, no mais caro, no mais complexo. Mas muitas vezes, a verdadeira sabedoria está em olhar de novo para o que já tínhamos diante de nós. Está na natureza, no simples,
naquilo que nossos avós sabiam e o mundo moderno esqueceu. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo, pare um segundo. Olhe essa casca com novos olhos. Porque agora você sabe que não é resíduo. É oportunidade. E agora eu pergunto a você, qual desses usos você vai testar primeiro? Você já tinha tentado algum antes? Deixe nos comentários. Vou adorar ler e saber de onde você está nos assistindo. Cada história que você compartilha enriquece esta comunidade. Obrigado por me acompanhar hoje. Obrigado por escolher aprender, cuidar e aproveitar com consciência. E, sobretudo, obrigado por mostrar que nunca é tarde para redescobrir o valioso que temos ao alcance das mãos. A gente se vê no próximo vídeo.